Só em pensar em ti, Jesus, gozo me inunda o ser, mas é melhor tua face ver. Estudo sobre a Trindade. Lição 2. Como e por que devemos conhecer Deus? Ao quebrantado coração, fé e esperança dá. Ao que tropeça. Como pessoas sinceras interessadas na prática de um viver cristão puro e verdadeiro, haveremos de concluir que é realmente necessário conhecermos o que as Escrituras dizem a respeito de Deus. No mínimo pelos seguintes motivos. O primeiro motivo é a vida eterna. A palavra de Deus nos diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho de João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Bíblia na linguagem de hoje. O segundo motivo é a adoração. Ouvi também a toda criatura que está no céu, diz o livro do Apocalipse, e na terra, debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, versículo 13. Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 10. O terceiro motivo é a lei de Deus. O que o nosso Pai Celestial deixou escrito no primeiro mandamento de sua lei, em Êxodo 20, versos 1 a 3? Não terás outros deuses diante de mim, diz a santa palavra de Deus. Mim significa uma única pessoa. O quarto motivo, crer ou não crer. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4, versículo 16. Qual é o desejo de Paulo? Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aos Colossenses 1, versículo 10. O povo de Deus está sendo destruído, diz o profeta Oséias, porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. É Deus quem nos guia à verdade através do seu Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, versículo 13. Ora, estes eram mais nobres dos que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Atos 17, versículo 11. É assim, amado ouvinte, que devemos proceder. Toda pregação, toda doutrina que ouvirmos, devemos levar ao crivo da Santa Bíblia, examinando para ver se estão de acordo com as Escrituras. Qual é ou era o mistério de Deus? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aos Colossenses 1, 26 e 27. Então podemos conhecer o mistério de Deus, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Aos Colossenses 2, versículo 2. Como devemos estudar a palavra de Deus então? Pois é preceito sobre preceito, diz o profeta Isaías. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, versículo 10. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, afirmou Pedro. 1 Pedro 4, versículo 11.
Até onde devemos ir? Ora, irmãos, afirmou Paulo, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. 1 Coríntios 4, versículo 6. Quem conhece e nos revela as coisas de Deus? Pois qual dos homens entende as coisas do homem, afirmou Paulo, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, versículos 11 e 12. A quem pertencem as revelações que Deus fez em sua palavra? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, versículo 29. Podemos concluir esta lição dizendo que o homem tem se afastado do conhecimento de Deus, mas ele nos convida a conhecê-lo. E uma das formas é através de sua palavra e sob orientação do Espírito Santo, com todo cuidado para não irmos além do que está escrito. O que Deus revelou em sua palavra sobre ele podemos entender e estudar, porém além disto não podemos penetrar. Por mais conhecimento de Deus que venhamos ter aqui nesta terra, neste mundo de pecado, não se compara com aquele dia que nós o veremos, porque diz a Santa Bíblia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.